família Pequenos Passos. Que alegria! Mas essa noite de sexta-feira estamos aqui reunidos para a gente falar mais sobre virtudes. Hoje é um dia assim muito especial para o nosso perfil, que a gente vai falar um assunto muito bacana. E aí eu queria aproveitar e pedir, né, para todo mundo que está aqui, já vai clicando ali naquele aviãozinho, compartilhando com os amigos, para que a gente possa levar, né, essa live a muito mais pessoas, tá bom? Então, para a gente começar a nossa fala, eu queria lembrar vocês que a gente está vivendo um grande desafio, um desafio para conquistar virtudes. Essa semana a gente conversou sobre o imaginário e as virtudes, nós conversamos sobre alimentação e virtudes, catequese no lar e virtudes, todas essas temáticas, elas são pequenos tijolinhos que vão nos ajudar a construir essa vida virtuosa. Porém, hoje a gente quer chamar aqui para conversar com a gente uma pessoa que vai vir acrescentar muito mais nessa conversa sobre as virtudes, cujo tema que a gente vai abordar aqui será que é possível numa família numerosa a gente viver as virtudes? E para conversar com a gente sobre esse tema, quem vai estar conosco? Olha aqui, já aceitei. Boa noite. Boa noite a todos que estão aqui. Muito obrigada pela presença de todos. Lá, quem será? Ai, meu Deus. Olha lá, olha o suspense. O suspense da pessoa maluca, deixou o negócio virado aqui pro outro Você ainda lado. me ajudou no suspense, porque virou a câmera. A festa da Gisele. Eu achei um barato isso, viu? Hoje é a live das Giz. É Gisele e Gisele. Eu acho Boa noite, que toda Gisele tem esse apelido de Gi, né? É muito difícil não encontrar. É Deixa eu só verdade. socorrer essa criança aqui. Socorre, por favor. Enquanto a Gi socorre a criança, então eu quero lembrar vocês de correr lá no link da nossa bio e se inscrever no nosso desafio, hein? Que a partir de amanhã vocês vão ter contato com um material exclusivo, totalmente online, gratuito, de que a gente está produzindo com todo carinho e toda responsabilidade, porque é uma virtude, é um assunto assim necessário e é um assunto que precisa de toda a nossa responsabilidade ao falar sobre ele, né? Mas antes da gente Sim. começar a falar de virtudes em si, né? Eu acredito que todo mundo conhece a Gi, mas eu quero apresentar, né? Talvez por alguém que esteja chegando pela primeira vez em nossos perfis. A Gisele, ela é mãe de 12, né? Ela vem fazendo aí um trabalho muito bacana, um verdadeiro apostolado também com as mães, né? E ela vem trazendo, né, sempre uma palavra de muita fortaleza. Eu vejo isso no seu perfil, Gil, uma palavra de muita fortaleza. E também quero lembrar que. Deixa eu pegar minha colinha aqui. Olha que bonitinha a minha colinha. É tudo cheio de virtude isso aí. Capricho é uma virtude, Gi? Olha, a gente está tentando cultivar essa virtude do capricho. Então, eu queria lembrar vocês, lá no perfil da Gi, tem um aulão do desmame na prática, não é isso, Gi? Sim, sim. É uma ajuda para aquelas mães que desejam realizar o desmame, por qualquer razão que seja. A maioria das alunas querem realizar o desmame por causa de uma nova gestação. Então, algumas mães têm preferência por realizar o desmame e não continuar amamentando durante a gestação. Então, eu ofereço a minha ajuda, né, junto com a experiência que eu tive no desmame dos meus filhos, para contribuir, né? Então, se você conhece alguém, se você está passando por isso, que não seja algo traumático, difícil, né? Algo assim realmente problemático, né? A gente, nessa vida materna,
a gente aprende muito mais com uma outra mãe do que talvez lendo um livro ou fazendo um curso. Que a maioria dos cursos que a gente tem aqui são de mães, né? Então, as mães que ensinam umas para as outras aquilo que elas têm um pouco de experiência a mais, ou um pouco mais de estudo, talvez, né? Algumas mães realmente se aprofundam. Então, essa é a minha contribuição. Alguém que deseja, que está com essa dificuldade, que acredita que não vai conseguir, que o bebê vai adoecer, enfim, essa ajuda. Aí tem o aulão e depois tem um suporte, né? Que é um tira dúvidas, uma ajuda realmente para não ficar no vácuo, né? Pega aquela Sim, sim. aula, depois tenta colocar na prática e depois a gente pega, dá um feedback, dá uma ajuda ali. Ai, que bacana, gente, muito bacana. Mas eu queria começar a fazer uma pergunta que é também uma curiosidade, já que hoje a nossa temática são as famílias virtuosas e as famílias numerosas e a virtude, né? Mas eu queria saber assim, ter uma família numerosa foi um sonho que vocês acalentaram antes mesmo, até de se conhecer, ou depois de juntos esse sonho, né? E essa vontade, é sonho, é vontade de Deus, como é que se concretizou isso? Sim. Então, Gito, eu vejo, quando eu vejo uma mãe dizer assim, o meu sonho é ter uma família com muitos filhos, o meu sonho é ter um filho, né? Para aquelas mães que estão naquela fase de buscar a gravidez, etc. Se eu falar para você, eu nunca tive sonho, sabe? De dizer assim, olha, o meu sonho é me casar e ter muitos filhos, né? Eu tinha, assim, esse entendimento já desde a juventude que o matrimônio era um terreno onde Deus nos salvava, tanto quanto a vida religiosa. Então, eu tinha essa convicção. Então, é uma vocação, e a vocação é esse lugar onde Deus te chama a contemplar o amor de uma maneira concreta, a experimentar ser amado e amar de uma maneira concreta, né? Seja na vida religiosa ou no matrimônio. Então, eu tinha essa busca, né, pela vocação a que Deus me chamava. Eu lembro de escutar uma vez, eu acho que São João Dom Bosco, que fala que 70% dos jovens são chamados à vida religiosa. E eu falei assim, gente, 70%, caramba, é muita gente. Porque de cada 10 jovens que você conhece, 7 Deus está chamando para o convento e para a vida sacerdotal, né? De alguma maneira, a vida religiosa. Eu falei, gente, mas não pode, eu tenho que estar nesse meio. Se só 3 vão casar, vão para essa vocação do matrimônio, assim, bem a grosso modo, né? Eu tô nesse meio, então eu ficava muito atenta a isso, né? Para que Deus me chamasse e eu não ficasse dando bobeira. Porque o chamado de Deus, ele é claro, ele é evidente, mas quando a gente está nesse barulho da vida, né? Nesse barulho das próprias buscas, das próprias coisas, a gente não ouve, né? Então, aí eu tinha eu me inclinava mais para Deus me chamar para ser uma freira carmelita, né? Assim, se eu pudesse colocar a palavra sonho, talvez eu colocasse nessa questão, né? Talvez. Mas o fato é que assim, eu queria que Deus, queria não, né? Eu buscava que Deus me fizesse enxergar onde Ele queria que eu estivesse. Porque eu já experimentava, Gi, desde a adolescência, a infância. Tive uma infância muito triste. Meus pais tinham uma vida conjugal muito conturbada. Então, eram muitas brigas. Então, isso é destruidor para uma criança, seus pais brigando. Porque se os seus pais brigam, significa que eles não se amam. Embora depois eles tenham algum momento de reconciliação e de harmonia, mas a briga necessariamente para a criança é um sinal de desamor. Então, se vocês se amam, por que que vocês estão se atacando? Por que que vocês estão se agredindo, né? E isso me causava uma divisão, uma dor interior, sabe? Eu me lembro com 7 anos, eu nitidamente senti essa divisão no meu ser. Né? Meu pai e minha mãe não se amam. O que que eu estou fazendo aqui, né? Enfim, toda uma coisa muito existencial, desde pequenininha. E aí eu experimentava esse sofrimento
afundada na minha própria vida, né? Nas minhas próprias coisas, nos meus problemas, né? Naquilo que era difícil para mim. E eu sabia que se Deus não olhasse para mim ali naquela condição, eu seria infeliz para o resto da vida. Se eu continuasse seguindo por esse caminho de buscar a felicidade, né? Buscando, de repente, é, uma forma, né, de tapar o sol com a peneira, né? De amenizar a minha história, o meu sofrimento, né? Encontrar uma forma, né? Enfim. E aí eu via que existia sofrimento longe de Deus e que me aproximando dele, aquele sofrimento continuava existindo, mas ele tinha um sentido. Ele podia ser carregado, porque eu não carregava sozinha, né? Então eu me lembro na adolescência muito deprimida. Eu tinha uma inclinação de eu acordava e ficava contando os minutos, isso com 16, 17 anos, para anoitecer, para mim dormir logo e tirar o peso daquele dia, daquela luz. Sabe, era algo, a vida para mim era muito pesada. Para você ver, com 15, 16 anos, eu não tinha assim nenhum compromisso, nem algo, é, né? Na minha casa, eu ajudava a minha mãe no serviço de casa, eu estudava, mas era tremendamente pesada a minha vida e a minha existência. Era algo assim, vazio. E aí eu olho hoje, por exemplo, com 12 filhos, que parece ser um fardo, né? O meu filho mais velho tem 13 anos e os meus caçulas são bebês gêmeos de 1 ano e 4 meses. E aí eu olho para isso aqui e falo, gente, isso daqui é, não é um fardo pesado, né? Porque Deus está presente aqui comigo, não só me auxiliando, me dando forças, etc., mas está presente, vivo, né, na figura dos meus filhos e do meu marido. Então é Cristo, Deus que se encarna na minha vida, na minha história e me chama a amá-lo, né? Então, quando eu faço algo aqui para os meus filhos, para o meu marido, eu busco não, né? Esse que é o fato, né? É Cristo que está presente aqui. Então, é diferente, não é pesado você amar Cristo, né? Então, quando a gente está naquele sofrimento, naquelas dificuldades, né, com as crianças, com as dificuldades financeiras da vida, né? O alimento é caro também para minha família de 12 pessoas, as contas vencem também, a gente passa apuro igual toda a família, o açúcar acaba, o arroz acaba, tem dia que não tem carne quase todos os dias. E a gente sente esse peso da vida igual todo mundo tem. Mas a diferença é que eu não estou murmurando porque Cristo está aqui comigo, presente, né? Dessa maneira concreta. E isso é algo que me ajuda demais. A hora que eu começo com a murmuração, eu já imediatamente penso isso. Foi a mim que o fizestes. Né? Começa a murmurar porque a criança dorme tarde. Esses dias para trás as crianças estavam doentes. 8 crianças minhas adoeceram, febre, aqueles sintomas assim que, contagioso, né? Que dá de uma criança na outra. Você não sabe se é virose, você não sabe o que é mais, né? E aí as crianças acordavam toda hora de madrugada, né, para poder chorando. Aí aquele que chorava já acordava aquele que estava dormindo. E aí tinha medicação do outro. E aí eu acordava assim, realmente pesada, cansada, né? E como vítima, coitada de mim, né? E olhava e pensava assim, foi, e Jesus me dizendo, foi a mim que o fizestes. Então, acorda com fazendo um esforço grande para não murmurar, para não ser impaciente com as crianças doentes, né? Então, a gente consegue simplesmente, esse movimento não é algo muito elevado. A gente começa a ser racional. São crianças doentes, né? E aí, o que eles esperam de mim? Cuidado, né? No mínimo, afeto, né? E, Se eu não e puder Gi, aliviar, você falou uma coisa assim que tem tudo a ver com as virtudes. Às vezes as pessoas pensam que a virtude é algo só sobrenatural.
Mas as virtudes sobrenaturais, sim, fé, esperança e Sim, caridade, recebemos no batismo. sim, Mas as virtudes humanas, elas são racionais. É sim, justamente isso, é esse esforço, né? E aí a gente já começa a pensar nesse ponto. Como a família numerosa, ela traz para a gente essa bênção de você fazer esse esforço, né, de encontrar de forma virtuosa, né, de forma devocional, uma devoção aos seus filhos, né? sim. Acho que só a mãe conhece tão perto, né? Você devotamente cuidar dos filhos, né? E vai entender o que é uma devoção. A gente fica muito mais próximo de entender o que é devoção. Sim, Mas a virtude é sim. algo racional também. Porque é, a gente tem a sensação de que Deus escolhe algumas mulheres, alguns homens e fala assim, olha, para você, porque você tem capacidade e potencial, eu vou dar 12 filhos. Porque, né, você é top, você é das galáxias. Só que não é assim, né? De jeito nenhum. Então, é lógico que Deus vai dando uma possibilidade da gente enxergar. A primeira cura, né, que eu percebo na minha vida em relação aos filhos numerosos, que foi me ajudando a amadurecer, foi dessa cegueira de acreditar que eu tinha capacidade para fazer o que eu queria. Né? Era só eu realmente querer e me esforçar, né? E botar empenho. Algumas coisas, sim, eu colocando empenho, eu vou dar conta. Mas outras coisas, elas dependem de uma graça específica para aquela circunstância. Por exemplo, o parto. O parto, eu tive 10 partos normal, Gi. Então, quando eu vou pro parto, parece assim, você tira de letra, né? Ah, você já sabe. Ah, não. Eu tenho medo da dor, eu resisto para entrar naquele, né, naquele, sabe aquele Getsemane que você fala, ai meu Deus, começou, né? As contração, começou. Mas aí você olha e ver Deus te chamando na razão, você consegue racionalizar e dizer, olha, presta atenção, todas as mulheres dão à luz. Algumas precisam de uma intervenção de cesárea, mas até hoje a humanidade toda, ela veio ao mundo por essa via, com essas contrações, sem nenhum medicamento, sem nenhum alívio, né? Então, muitas mulheres. Então, assim, essa essa racionalização que você faz da circunstância, ela te ajuda a chegar na virtude. Então, o que, que eu preciso que todas as mulheres têm para dar à luz, sem murmurar, sem blasfemar, né? Eu preciso olhar para essa situação e me apoiar em Deus. Então, como é que eu me apoio em Deus? Né, cada pessoa tem a sua forma de se conectar ali com aquele momento, né? De entrar, vamos dizer, na vontade de Deus, deitar na sua cruz. Né? E aí eu vou realmente recorrendo e pedindo a Deus, Senhor, tudo que o Senhor faz é bom. E aí vem aquela contração, Senhor, nada que o Senhor permite para mim é ruim. Tudo é para o meu bem, para minha salvação, para minha conversão. Então eu me convenço de que Deus é bom. Gi, isso você racionaliza isso. E aí Deus vai te dando essa graça espiritual de realmente experimentar essa bondade e esse amor. O trabalho de parto não vai me destruir, porque Deus é bom. Deus não quer me destruir, Deus me ama. E aí eu, né? Eu vou me convencendo disso de uma maneira racional, através de uma oração, né? De uma forma assim simples mesmo. Eu vou me convencendo do óbvio, né? E aí, de tanto que a gente vai dizendo para si mesmo, por exemplo, as crianças doentes. Eu fico com medo dos pequenininhos arruinarem e morrer, sabe? Eu tenho medo de dar uma febre muito alta. A febre dele estava dando quase 40 graus, tive que levar para a UPA, que as medicações que eu dei não baixava, todas essas, né, essas técnicas de regular a temperatura. E aí eu falei, meu Deus, se ele convulsionar, eu fico com medo de tudo isso, igual todas as mães. Dá medo, né? A coisa mais antinatural é uma mãe perder o filho, que o filho morra,
seu filho pequenininho, 2 anos, 1 ano, 30 anos, seja qual for a idade. Isso é antinatural, né? O curso natural da vida, a gente é preparado naturalmente, né, para outra coisa. A gente morrer antes e os nossos filhos ficarem aí, né? Como uma posteridade. E aí você contempla aquela realidade onde você não tem capacidade de sustentar a vida do teu filho. Por mais que você tenha um médico bom, um hospital bom, um medicamento, você vai depender do desígnio de Deus para ele, né? E a gente vai suplicando, Senhor, né? Caso o Senhor só tenha pensado 1 ano e 4 meses dessa criança comigo, tenha misericórdia, né? E a gente ouve também que através da oração Deus pode mudar os planos, né? Então por isso que a gente não desiste. A gente tem essa esperança em Deus, de que, olha, Senhor, tudo que o Senhor faz é bom. Se for o dia do meu filho se encontrar contigo na eternidade, isso é bom. Isso é bom. Mas se não for o tempo e que ele seja curado, que ele restabeleça a saúde, viva mais um tempo aqui comigo, também é bom. Então a gente faz como que essa mesma pressão que a gente sofre para perder a esperança, para perder a fé, essa mesma pressão que a gente sofre, a gente faz também para manter. Né? E você se convence, Deus é bom. E daí vem o maligno, né, falando, olha, tá vendo? Você reza, você faz a vontade de Deus e o teu filho está aí doente, vai morrer, você vai chegar lá na UPA, não vai nem ter médico capacidade para atender, não tem nenhum pediatra. Então, né, e fica esse maligno falando, ó, tá vendo? E aí você faz essa pressão também, essa força. Deus é bom, Deus me ama, deu a vida por mim. Você olha para a cruz e vê toda a concretude daquilo ali. Né? Então, assim. E Gi, assim, aí olhando, né, você contando, olha quanta virtude a família numerosa faz com que cresça, por exemplo, no coração da mãe, né? A virtude da esperança, né? A virtude da fé, porque a gente pensa que as virtudes teologais, elas são sementes que são dadas, né? A gente não tem que conquistar, mas elas têm que ser cuidadas, essas sementes, para elas crescerem, para elas darem Sim. frutos. Então, a semente, a fé cresce, a esperança cresce, né? A própria caridade, né? Um com o outro. Tanta coisa que o filho faz. Agora, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente como você falou muito da visão assim, da mãe para o filho. Agora, com os Sim. filhos, como é que é esse dia a dia aí para a gente tentar, né, a cada dia conquistar virtudes para os filhos? Como é que é essa relação? Sai o arranca-rabo? E como é que é? Sim. Conta pra gente. Gi, eu acho interessante, né? Porque isso as mães elas olham, né, para a realidade que elas têm com 2, 3, 4 filhos e pensam, se essa realidade ela é assim tumultuada, imagina se você multiplicar ela e chegar no número do 12, né? Então imagina, você tem ali 12 crianças, então é tudo elevado à 12ª potência, né? Em termos de birra, confusão, desrespeito, esse tipo de coisa. Então, o que eu observo muito interessante dentro da família numerosa é algo que acontece em todas as realidades humanas, que as pessoas ali elas são diferentes, né? Não só pelo seu temperamento, mas também pela sua forma de entender os problemas. Por exemplo, eu tenho crianças que a gente encaixa, né, no temperamento sanguíneo. Eu até nem gosto muito de deixar tudo ligado a temperamento, porque dá a impressão assim que umas pessoas têm mais capacidade, outros têm menos capacidade, né, por causa de temperamento. Mas, por exemplo, as crianças que eu tenho do mesmo temperamento aqui, elas reagem de forma diferente, elas lidam com as emoções e com as situações de forma diferente. Então, não é verdade que você botar o molde do temperamento na tua criança vai resolver o teu problema de ajudar e de educar. Não resolve. Porque se eu for tratar todos os meus sanguíneos, né,
com aquelas dicas, aquelas orientações para os sanguíneos, vai dar ruim, porque eles têm uma forma diferenciada, mesmo sendo sanguíneos, né? Então, eu acho válido, eu acho benéfico, né? Tudo que a gente pega aí e vai nos ajudando, mas você ficar preso naquele molde não funciona. Né? Às vezes as mães mandam caixinha assim para mim, Gi, filha colérica, 4 anos, não sei como lidar. Então, assim, eu falo, caramba, qual que é o problema da menina? Ela ser colérica, né? O que é o problema do colérico? Porque eu tenho crianças que não são coléricas e, por exemplo, são birrentas. Elas são desobedientes, elas são gritam, elas se impõem, né? E não é colérico. Então, a gente precisa observar o jeito daquela pessoa É e porque aquilo, muitas e aquilo que vezes ela precisa para ser ajudada. Sim, desculpa te cortar, Gi, é porque às imagina. vezes isso também vem muito, né? Além das pessoas quererem uma fórmula pronta, eles Sim, veem um pequeno adulto, né? A sim, criança, ela nunca vai se sim, comportar como adulto. Não é um pequeno sim. adulto. Sim, sim, sim. Porque a gente tem recursos para lidar com as emoções. A gente sabe que a gente não pode voar em cima de alguém e morder. Você sabe que você não pode. Você tem recursos emocionais, você tem recursos cognitivos, intelectuais. Você não pode fazer isso. Alguém pegar uma coisa sua, você vai lá e morde a pessoa. Mas uma criança, ela né, é uma forma assim, quase automática. Criança ali 1 ano, 2 anos, 2 anos e pouco, ela tem essa reação, né? Ela vai com literalmente unhas e dentes em cima daquilo que ela quer. Então, como é que você vai dizer, a minha criança é colérica? Então, como é que eu, né, não sei lidar com o fato dela não aceitar a perda, né? Não aceitar dividir as coisas, né? Nenhuma criança aceita dividir, né? Assim, isso não é algo que é típico de determinado temperamento. As crianças têm dificuldade, né? Porque elas buscam uma satisfação, uma alegria, que elas não têm capacidade ainda para dividir essa alegria, esse brinquedo, né? Eu acho interessante aqui, por exemplo, quando as minhas crianças vão ficando maiores, com 5, 6, 7 anos, geralmente essa idade da razão, mas os meus de 5, 6 anos já têm essa capacidade. E aí, o irmãozinho pequenininho quer aquele brinquedo que ele está usando, ele já tem capacidade de entender que aquele irmão, ele não tem. Ele é um bebê, né? Ele sabe que não é dele, ele sabe que você pegou primeiro, que você estava brincando antes. Ele não sabe nada disso. Aliás, ao contrário, ele não sabe nada disso. Que esse brinquedo é seu, ele apenas viu o brinquedo e quer brincar. Então, ele já consegue abrir mão. Ele já consegue assim doar de alguma forma e se dispor e servir, né? E eu acho muito interessante. Eu tenho uma de 3 anos e esses de 5, 6, 7 anos, por exemplo, quando o Joaquim e o Benjamin quer pegar um brinquedo ali que a Carmen de 3 anos está brincando. Ela é meu, eu peguei primeiro, eu estava brincando aqui, tarará, tarará. E ele vai, faz a birra, vai tirar dela. E aí uma criança maior diz, Carmen, ele é bebezinho, ele não Ah, entende. Deixa ele brincar um pouquinho, depois ele te dá. Isso não sou eu que faço mais. Então as crianças, os maiorzinhos que estão ali no meio do rolo, eles vão e já conseguem se ajudar mutuamente. Então, eu já conquistei essa capacidade, vamos dizer assim, eu dividi já os meus brinquedos e não morri, estou aqui. Daqui a pouco ele deixa esse brinquedo e você brinca. E eu acho interessante que eles acolhem mais essa ajuda de um irmão para o outro do que se eu dizer, dá o brinquedo para ele, filho, ele é pequenininho, deixa ele brincar um pouquinho, depois ele te devolve. É lógico que isso não é com tanta frequência. É lógico que o Joaquim e o Benjamin não vai pegar tudo que todo mundo tá na mão. Mas às vezes eu tenho essa em mente, sabe, para mim vale mais a pena ensinar a ceder nesse sentido, ensinar a ceder do que defender aquele bem, no caso, o brinquedo, né? Para mim vale mais a pena investir nisso. O filho, olha, ele não
ele não vai estragar. Então, se é algo que eu sei que a criança vai estragar, provavelmente ele vai se machucar. Se é um negócio que solta partes, que não sei o que ele vai pôr na boca, ele vai engolir. Então, a gente aprende a avaliar, a avaliar as circunstâncias e as crianças também. Mãe, ele quer brincar, quer pegar o garfo. Não, o garfo não é para permitir. Pode tirar dele e se ele chorar não tem problema. Mãe, ele tá chorando porque ele queria pegar esse copo aqui na mesa, eu não deixei. Então assim, eles conseguem realmente cuidar uns dos outros para que não fique somente assim, não, deixa ele fazer o que ele quer, porque ele é pequeno, ele pode tudo. Mais ou menos nesse sentido. E aí, uma coisa que eu noto aqui, que às vezes é problemático isso, o jeito de cada criança. Então, por exemplo, eu tenho realmente crianças que são mais irritadas, mais irritadiças. Então, se você ficar, vamos dizer, enchendo o saco demais, aquela criança vai chorar, vai dar birra, vai explodir. E eles também têm esse cuidado de entender os irmãos, de saber que aquele irmão ali, ele é pavio curto, que se eu tirar ele do sério, ele vai voar em cima de mim, né? Então, para evitar esse tipo de coisa, eu vou agindo respeitando o limite desse irmão, né? Mesmo assim que eu esteja na minha razão, eu pondero a minha razão para que não haja um conflito desnecessário, né? Por exemplo, a Ana Rita, ela tem as coisas dela extremamente organizadas aqui. Então, tudo dela é impecável. Aquela criança que passa o ano todo com os lápis sem perder, né? Ela te devolve o toquinho do lápis, mas não perde, assim, tudo ajeitadinho. E aí, o que você pegar emprestado dela, você precisa devolver no lugar, porque ela vai ficar extremamente irritada. Ela vai te emprestar. Mas se você pegar a tesoura dela e deixar esparramada na mesa, ela vai reclamar. É porque a minha tesoura estava guardada, eu emprestei para você, ela te sumiu, cadê minha tesoura? Eu não vou te emprestar. Então, assim, para quê? Para que não crie um conflito e uma coisa desnecessária? Então, toda vez que usar a tesoura da Rita, guarda. Ou então nem usa, já que você não é capaz de pegar a tesoura lá e guardar no lugar. Já que você é esquecido, esparrentado, deixa. Então, essas coisas vai ajudando. Travou, Gi? Eu tô vendo, sim, que a família numerosa é uma pequena sociedade, né? Não é, não é. Como eles vão sair muito bem treinados para as situações, sim, né? sim, Como que eles vão construindo em pequenos hábitos, né? Pequenas coisas do tipo, uma tem o hábito de guardar. Aquele pode ser bagunceiro, mas ele vai perceber o hábito da outra de guardar as coisas e respeitar. no lugar, Sim, né? Então, sim. assim, como e a nossa temática era essa, será que uma família numerosa pode ser virtuosa, né? Não só pode, como transborda, né? Nas virtudes, sim, porque é um passando para o outro, né? A gente vem falando muito essa semana, as virtudes entram pelos olhos. A gente vê uma pessoa virtuosa, um bom exemplo, a gente vai se empolgar com aquilo e depois vai querer seguir aquilo. Né? Você vê isso entre as crianças. Sim, sim, muito, muito. Então, por exemplo, quando o Davi fez a primeira comunhão, então, assim, todo mundo ficou deslumbrado com aquilo ali, né? O Davi comunga, o Davi confessa, ele é praticamente um adulto na fé, sabe? Então, os irmãos, eles olham para essas coisas e eles vão realmente desejando alcançar trilhar esse caminho. Então, não é algo assim que você precisa, para cada filho, dedicar o mesmo empenho, o mesmo esforço, né? Desprender. Alguns filhos, você olha e fala, gente, onde que eu semeei isso que está sendo colhido nessa criança? Porque eles, uns com os outros, né? E eles vão elevando também a, a capacidade. Por exemplo, a Marisabel, desde 7 anos, ela fala que quer ser freira. Ela fala que ela quer ser freira, ela reza, ela pede a Deus. E as irmãs dela, automaticamente também. E aí, eu sei que a Esther e a Mariana, elas querem ter família, ter filhos, elas falam, né?
E elas olham para Maria, né? Mas como é que eu resolvo? Eu quero ser como a Maria, Isabel, né? E tal. E aí a gente chega nesse consenso de que, minha filha, você vai rezar pela tua vocação. Pode ser que Deus faça um chamado para você, né? E faça um chamado para Maria. Então, o que é importante? Não é querer ser freira, não é querer casar, é querer estar na vocação que Deus pensa para você. Né? Tá atenta a isso. Então, dentro das famílias, eu vejo que isso é muito. É, é pouco dado ênfase na vocação. Né? Ou fica batendo na tecla, todo mundo você vai casar, vai ter a sua família, não sei o que, não sei o quê. Aí, uma coisa ou outra, né? Quase que não existe ali um equilíbrio. Porque assim, Gi, quando um rapaz decide para o seminário ser padre, ele vai fazer todo o estudo em cima da formação dele. Então, ele vai conhecer a doutrina da igreja, ele vai conhecer o que cabe a um padre, o que é permitido, o que não é tudo. Ele está ciente de como será o modo de vida dele a partir do dia que ele recebeu a ordenação sacerdotal. Isso racionalmente. Ele está ciente. Ele vai atender as confissões, ele vai, enfim, tudo que reside na questão da vida sacerdotal. Mas no matrimônio, o que acontece? Eu não sei, o povo não busca essa formação. Né, começando por mim, né, a gente fica meio capenga. Você faz o curso de noivos, você lê um livro ou outro, mas você não busca uma formação para entender qual é o seu compromisso contraindo esse matrimônio. Como é que vai ser a sua vida daqui para frente, né? Até que a morte os separe, e aí tem o compromisso em relação a receber os filhos, tem o compromisso da fidelidade, e tem todos aqueles deveres, por exemplo, em relação ao ato conjugal, à intimidade do casal. Tudo isso está quase como algo jurídico ali, né? Que eles falam em débito conjugal. Sabe esse tipo de coisa? Que com certeza, mais que está sendo formado para a vida sacerdotal, ele estuda tudo ali. Né? Ele vai olhar e vendo realmente qual que é as implicações, o que tudo. É cada detalhe maravilhoso quando você realmente aprofunda e observa essa parte. Eu vou dizer assim, essa parte jurídica, né? Essa parte jurídica da igreja. Você observa que aquilo ali tem umas regras que você não pode levar do jeito que você quiser. Você não pode ir conforme a sua intuição, ou conforme a sua capacidade, ou do jeito que dá. Não. Você obedece o que está sendo orientado e proposto ali. Você obedece. Então, o que um padre faz? Ele tem o seu voto de obediência à igreja, obediência ao bispo, obediência ao papa, né? E aí, dentro do matrimônio, a gente vê as pessoas deslocadas disso, da obediência. Né? A igreja está orientando determinadas coisas para as famílias, para os casais, e aí, não, isso daí não me convém. Isso aí é ultrapassado, isso aí hoje em dia não sei o quê. Então, eu vejo muito isso em relação à obediência, né? Que para mim é uma virtude assim que eu busco. Assim, é uma virtude que equilibra as outras, porque quando parece que você está sem esperança, você obedece. Você obedece. Você está sem esperança, obedece. Você está sem fé, obedece. Você está sem paciência, obedece. Né? Você faz o que tem que ser feito naquela circunstância. Né? Você é mãe, você está sem paciência com a tua criança, está gritando, você não sei o quê, mas você obedece a Deus no mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a ti mesmo. Então, amar o próximo não é ser violento com ele, não é ser bruto, não é castigar de maneira ser injusto. Então, você obedecendo a Deus, claro, né? A questão da virtude, né? No caso da paciência, né? Você pode exercitar diretamente, né? Ações de uma pessoa que tem paciência. Mas uma pessoa que obedece, na minha opinião, ela consegue conquistar coisas grandes já, sabe? Ela já pega, porque obedecer é você crucificar a sua razão. É você não ficar colocando assim, mas será?
né? Será que é bem assim mesmo? Será que esses padres não estão exagerando nesse negócio aí de, por exemplo, receber os filhos, não fazer contracepção? Será que isso daí não é fanatismo, não é radicalismo de uma vertente? Sabe, você começa a racionalizar e aí você não obedece, você desobedece, né? Isso é um fato, é uma coisa óbvia, né? É E um quando a vício, gente não tem uma muitos. virtude, né? Desobedecer é Sim, um vício, não sim, algo que te sim, corrompe por dentro, te sim, corrói, né? E sim. destrói. Sim. E aí, quando você tem vários irmãos, vários filhos, é muito interessante, porque a desobediência é, é o primeiro ponto que é colocado em xeque. Então, por exemplo, aquele filho que está desobedecendo, ele é imediatamente advertido, né? Pelos irmãos, né? Uns pelos outros. Então, por exemplo, é, sabe que não é, sei lá, para comer no quarto, né? Levar as coisas para comer no quarto. Então, quem está indo comer no quarto, imediatamente vai ser reconhecido como desobediente e vai ser advertido pelos irmãos. O que a mamãe falou? Ó, tá comendo aqui. Mãe falou, dá barata, cai os farelos, dá rato, sei lá o quê. Hoje, Né, que a gente... olha que interessante, Sim, essa semana a gente está falando sobre imaginário, né? Então, imaginário são todas as imagens que nós construímos e memorizamos. Então, assim, a família numerosa, ela te ajuda a construir esse imaginário, sim, né? A gente tem um material que fala sobre a virtude da obediência. E a gente trabalha nos pequenos passos. Então, o primeiro passo é a construção do imaginário. A gente conta uma perfeito. fábula que fala sobre desobediência para a criança começar a construir o imaginário. Você imagina para a criança o conceito de obediência, né? Não adianta você falar sobre obedece. Se a criança não conseguir ainda construir, dependendo Sim. da faixa etária, então, né? Que ela Ela não ganha, o que ela estraga para perde. ela, Sim, sim, sim. né? E assim, é claro que em qualquer família, mesmo ela não seja não sendo numerosa, a gente pode construir esse imaginário, né? Mas olha quão rico é a construção E desse imaginário numa família numerosa. sim, hoje mesmo as minhas crianças vão para a escola e aí volta de ônibus. O ônibus para 100 metros aqui de casa. Eles atravessam uma ruazinha e vêm para casa. Quatro, né? Os quatro vão para a escola juntos. Aí a regra é todo mundo parar e os maiores olhar e atravessar todo mundo junto. E aí o Bento hoje desceu e atravessou correndo. Aí eu vi que ele chegou na frente, ele chegou quieto, desconfiado, né? Pô, tudo bem, Bento? Como é que foi? Tudo bem. Eu vi que alguma coisa não estava legal. Aí É, chegou as meninas atrás, mãe, o Bento atravessou e não olhou e tava vindo uma moto lá embaixo, sabe? Aí e ele só foi regalando o olho, assim, sabe? E aí eu tinha chamado ele, que né, elas mesmas, né, fizeram o relato da situação. E daí eu olhei para ele, ele ficou assim completamente murcho, sabe? Ele falou: caramba, eu não vou ter como escapar dessa, não tenho nenhuma desculpa esfarrapada, nada, né? Eu vou ter que realmente assumir, né? E o Ben tem 5 anos. Então, assim, você olha e vê que existe uma orientação que é para o bem deles, atravessar todo mundo junto, para não ter perigo de ninguém ser atropelado, se machucar, né? O objetivo é esse, né? Não é para ser bonitinho os patinhos atravessando da rua. O ganho, a princípio, é a segurança, né? A segurança deles ali. E aí então, assim, é muito difícil eles transgredirem essas orientações. Primeiro porque eles não vão ficar encobertos, né? Quando eles estão ali entre irmãos, 4 irmãos, 5 irmãos, nunca está sozinho. E você sabe que eu lembrei agora um dado interessante que eu li no livro do Samitiba, que ele disse assim, estava fazendo um levantamento sobre questão de vícios, né, de adolescentes e etc. E ele estava dizendo assim, que os filhos de prole numerosa, eles tendem a, a, a experimentar, por exemplo, maconha, experimentar e rapidamente sair do vício. Rapidamente. O filho único, ele tende a experimentar e ter muito mais dificuldade para sair do vício, porque ele está sempre sozinho,
Não tem ninguém que, vamos dizer, que o denuncie para os pais e diga, olha, né, tava ali fumando, tava mexendo não sei o quê. Então, ele não tem esse lugar reservado e sozinho, no caso dos filhos, dos adolescentes que têm irmãos, ele não tem esse lugar reservado sozinho o dia todo no seu quarto para realmente afundar ali naquele vício, né? Ou até mesmo na escola, ou em outros ambientes com outros amigos, né? Então, os irmãos normalmente, principalmente aqueles que têm idades próximas, eles estão sempre próximos, né? Então, ele estava dizendo assim que ele fez uma estatística, né? Ele levantou os dados dos pacientes dele e aí ele viu essa realidade, que aquele filho que era sozinho, né? Que os pais saíam de manhã e só o viam à noite, ou às vezes até nem o via, nem sabia como que ele fisicamente o aspecto estava com o olho vermelho, estava com cheiro de fumaça, não sei o que, não sei o que. Então, ele estava colocando isso. A vantagem, vamos dizer assim, aquele que tem irmãos, ele é denunciado, ele não fica muito tempo ali escondido, né? E aí os pais conseguem, né, tomar alguma atitude antes que aquilo se prolongue, etc, né? Então, o fato de você ter, e não é somente alguém que te denuncia porque quer ver você se lascar, não, porque esse irmão percebe que existe um perigo, existe um risco nessa sua atitude, né? Provavelmente os pais já conversaram sobre isso, sobre que seja a questão da droga, que seja a questão, por exemplo, de namorar escondido, de não sei o que, todas essas coisas que são uma realidade da vida das pessoas, dos adolescentes, hoje em dia até das crianças, né? 10, 11, 9 anos. E quando você tem irmãos, muito difícil todos os irmãos entrarem ali e serem coniventes com aquela desobediência. Por algum tempo pode ser que, né, esconde, mas em algum momento aquilo vai estourar. Né? Que seja dizendo a verdade para esse irmão, olha, se você não parar, eu vou contar para o pai e para a mãe. Se você ir lá, se você for, eu vou contar para o pai e para a mãe. É lógico, né, que isso são casos extremos, são coisas realmente que foge ali do, né, a gente não pode ter assim esse desconhecimento total da rotina e da vida dos nossos filhos, a ponto de acontecerem coisas graves e a gente não tomar conhecimento nunca. Outro dia uma moça me falou, olha, a minha filha tem 12 anos e eu vi ela vendo pornografia no celular. Eu fiquei sem chão, eu fiquei arrasada. Ela aprendeu com as amigas da escola, barará, né? Ok. Pode ser que ela tenha recebido sei lá, esse incentivo da amiga da escola. Mas o fato dela ter todo esse tempo e esse acesso ao aparelho, porque assim, pornografia você não vê no almoço de família, sentada na mesa. Provavelmente, certamente, é escondido, sozinha lá com o teu celular, não sei aonde, né? Então, né, você realmente precisa de ter situações, né? E é lógico, pode escapar uma vez, mas assim, uma frequência a ponto do jovem se afundar é um pouco também desse olhar mais negligente, né, de nós como pais, né, de achar que está tudo bem, que não tem problema, que né, os adolescentes eles são assim, né, eles pegam o celular e vão para o banheiro, ou eles demoram no banho, esse tipo de coisa. Por exemplo, aqui em casa, ninguém pode demorar no banho. Ninguém. Você tem que entrar no chuveiro, ensaboar o teu corpo, escovar os teus dentes, enxaguar, vestir as roupas e sair. Já tem gente batendo na porta querendo usar o banheiro. Já tem bebê querendo tomar banho que já fez cocô. Aqui, assim, não, assim, não tem, não rola, sabe? Aqui dentro de casa não rola ter esse espaço privado. Lógico, né? As crianças têm a sua intimidade, eles se vestem, não é algo assim, né? Aquela coisa. Eles têm, a gente respeita e preserva a intimidade deles, mas ao ponto de somente isso, né? A sua intimidade física, né? De você não ficar exposto, né? Você vai no banheiro, você, né, usa o banheiro e sai. Você vai, né, se troca, toma seu banho, veste a sua roupa. Então não tem, numa família com irmãos, você não tem aquela ocasião, vamos dizer assim, né? De
de tá fazendo o que não deve. Ó, eles trazem livros da escola, livrinhos da biblioteca da escola. E aí, quando chega aqui, por exemplo, a Mariana trouxe um livro do Curupira. E o Davi pegou o Curupira e falou: Mariana, isso aqui, e sentou com ela e falou: Isso aqui não é uma figura. E aí é uma figura assim, mais esquisita, sabe? Aquela parecendo assim um diabinho, um negócio assim, bem sombrio, né? E ele bateu o olho e falou: Mari, isso aqui, ó, não, isso aqui é a figura de um diabinho, ó, ele tá fazendo coisas e eles estão colocando assim, como se fosse engraçadinho, né? Ele protege, ele não sei o que, faz travessuras, algo assim que embelezava aquela figura que de bela não tinha nada. Pelo menos naquele livro, naquele texto. E como componente é, 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 cultural também não, Não acrescentava. né? Sabe? Isso aí. Então, e aí ele mesmo monitorou esse livrinho. Aí tinha um outro livrinho da Mônica, não era da Mônica, era um gibi, que daí tinha o Cebolinha. Peraí que eu vou lembrar a história. Eu acho que o Cebolinha se fantasiava de Mônica, e aí quando ele tirava, aí tinha uma hora que ele tirava a roupa para fazer xixi, e ele fazia xixi de pé, né? Então era assim, a cabeça da Mônica, assim, a menina com o genital masculino. E você vê que aquilo tem uma dupla jogada, né? A criança olha e vê a carinha da Mônica, e eu te juro, isso aqui chegou aqui em casa. E, E e é um aí, gibi atual, né? Não é porque não é o não, de agora. De agora. Imediatamente eles já reconheceram aquilo ali. Olha aqui, mãe, né? Colocou. Aí eu olhei o contexto da história, né? Os maiores, o Davi, a Maria, os maiores. Então, eles têm uma percepção já em relação a essas coisas, tem já uma orientação sobre isso, um esclarecimento, e eles se ajudam mutuamente. Né? Então, assim, não só nessa construção do imaginário próprio, mas também de contribuir contribuir entre si. E é muito bonita as conversas que eles têm, né? Às vezes eles veem, o Davi conta coisas que da escola, da experiência dele, né? Esses dias ele estava contando que na sala dele, ele tem 13 anos, né? A sala dele, as meninas começaram a falar de aborto, porque tá super na moda, né? Falar de aborto essa semana, esses últimos dias, as pessoas descoladas estão tudo com esse assunto, né? E aí, as meninas dizendo, mas elas repetindo aquelas falas prontas, né? Pronto. Meu corpo, minha regra, né? E se for uma questão de violência? E aí o Davi, elas conversando ali entre si, isso é machismo. 13 anos as meninas. Isso é machismo, isso é... Né. E aí o Davi disse assim, olha, o que que a gente pensa sobre isso? Você está de acordo que em matar uma pessoa que não tem chance de defesa e não tem voz e não tem nem para onde fugir. Você está de acordo com isso? E a menina disse, claro que não. Então ele falou, isso é o aborto. Então a gente chama de aborto esse crime contra uma pessoa muito pequenininha, que não tem para onde correr. Então assim, ele quis vamos dizer assim, quebrar essas denominações que fazem as coisas parecer o que não é. E quando você coloca realmente na realidade, né? Você pega ali no celular, tá vendo essa figura aqui? É um bebezinho. Então, isso que você está dizendo que é, 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 é permitido, que deveria ser permitido, é você matar essa pessoa aqui. Né? E aí o Davi fala, mãe, elas ficaram assim quietas, né? Eu vi assim que realmente elas pararam para pensar sobre aquilo. Caramba, é verdade mesmo, é isso. Essa prática consiste nisso. E a gente fica né, com um monte de discurso em cima, né? Ele contando, ele falou, mãe, as meninas, elas são coroinhas da paróquia junto comigo. As que estavam fazendo essa defesa, dizendo, não, mas a gente tem que pensar no lado da mulher, porque... E aí ele disse assim, mãe, então quer dizer, elas faltava essa essa ajuda para que elas pudessem formar no imaginário essa ideia. Peraí, calma, calma. É uma pessoa ali, é um bebê. Eu já estive ali
no útero. Eu já fui, então, esse raciocínio, ele é muito mais favorecido entre eles do que uma professora chegar ou um adulto, né? Porque elas pegam esse raciocínio de algum influencer, desses jovens, desses adolescentes aí da internet, e elas escutam as falas deles, do Anitta da vida, né? E vai repassando, né? Porque são pessoas que elas têm, que elas se identificam, que tem uma questão de afeto ali. Então, entre eles, aqui no caso dos nossos filhos, isso é muito forte. A Marisabel estuda no período da manhã, e a Esther e a Ana Rita estudam à tarde, né? Foi o que foi possível dividir esse ano. Mas eu não gosto de separar a convivência deles. Queria que todo mundo fosse para a escola no mesmo horário e estivesse em casa juntos no mesmo horário. Mas por enquanto é uma realidade que nós temos aqui. E aí, quando as meninas, as irmãs chegam, a Maria fica doida para conversar com elas. Então, assim, as coisas que acontecem na escola, às vezes bobagens com a professora, um desenho, não sei o que uma amiga falou, elas querem conversar entre elas, ela com as irmãs. Então, elas têm, assim, um vínculo. Aí ela fala, Rita, tava doida para te contar. Eu fiz o desenho disso aqui, não sei o quê. Aí a fulana copiou. Sabe? Então, eu acho bonito ver esse vínculo que eles vão criando e que a gente alimenta. Por quê? Porque essa questão da rivalidade entre os irmãos, né, o ciúme, a disputa, que os pais só reforçam quando fica dizendo tá com ciúme, sabe, fica ali reforçando, botando pressão naquele sentimento para que ele não se extinga, né? E mesmo pequenininho, hoje eu contei na live de um episódio que eu presenciei de uma amiga que eu fui ajudar e o bebê dela estava com 5 dias e ela tinha uma criança de 2 anos. E a criança de 2 anos estava ali, ai, que bonitinha. E aí, quando você pensa que ela passou a mão, a unha todinha na cara do bebê, e o neném ficou todo riscado de unha, que a pele de bebê é E aí ficou, sabe, até uns risquinhos de sangue, uns furinhos de sangue. E eu olhei e falei, caramba, a menina foi tipo um Wolverine no rosto da irmãzinha, a criança de 2 anos. E aí eu esperava assim, uma reação mais abrupta da mãe, né? Sei lá, separar. Blá, blá. Eu disse, filha, olha, tá sangrando, a gente não pode fazer assim. Então, ela, na verdade, assim, uniu aquelas duas crianças. Porque assim, o que a gente faz normalmente é separar. Não, leva ela lá pro quarto, né? Dá um brinquedo para ela, tira ela de perto, né? Da criança que eu vou aqui socorrer. Então, eu achei interessante essa conduta dela e depois eu adotei isso para minha vida. Ela uniu e disse: Olha, filha, pega ali uma fraldinha para a gente limpar. Você viu, filha, é sangue. E a menina chorando, chorando. E a mãe chorava também, né? Porque imagina, você precisa. É muito, né? Você fala: caramba, né? Por que eu descuidei? E tava nós duas na sala ali, né? Então, realmente, assim, qual que é o papel? Proteger as duas crianças, né? Proteger essa de 2 anos e esse recém-nascido. Então, mas o de 2 anos está errado de ter arranhado. Claro que tá, mas os dois adultos que estavam ali tá muito mais errado de não ter prestado uma supervisão adequada, né? Então, eu sempre agi assim, sabe, Gi, com os meus filhos. Nunca separei. Ai, leva o fulano lá para casa da avó, que ele tá com muito ciúme do neném. Mas você ficar alimentando aquilo ali. Mas é ciúme. Agora que eles são grandes, a gente já consegue especificar filho, isso é inveja. Você está com inveja da tua irmã e a inveja é um sentimento que destrói você e ela. Você se entristece com a alegria dela, você se entristece com, sei lá, o sucesso, o êxito dela, né? E isso não te agrega nada. Às vezes acontece, por exemplo, no aniversário, às vezes uma criança ganha um presentinho de alguém, né? E tem muito isso. Tinha uma época, Gi, que algumas famílias tinham um negócio assim, nascia um bebê, você tinha que levar presente para todos os filhos da casa, né? Se você fosse levar, sei lá, um pacote de fralda para o bebê, você tinha que levar um presente para cada um, porque senão ia ficar ruim, né? Não pega bem, você chega lá e levar só para o bebê, aquele maiorzinho vai chorar e não sei o quê. E aí a gente vai com isso sempre alimentando essa questão de que
eu tenho um momento que é meu, que eu serei homenageado, e esse momento é do meu irmão, e eu me alegro. Então, eu sim. sempre ajudei eles aqui a ter essa percepção, sabe, Gi? Chegou o Sabe? aniversário, às vezes a criança ganha de presente alguma coisa, às vezes nem é daqui de casa, né? E aí, o que que eu alimento? Vamos se alegrar com esse Sim. presente. Vamos se É. alegrar com essa alegria. Todo Você mundo vai poder brincar. me fez lembrar até da minha infância, que mamãe ia fazer cretiarão nas casas pernambucanas. Não sei se no seu estado também tem casas pernambucanas. Aí mamãe ia fazer Tem. cretiário. E aí, é, só que era assim, era 2 vezes ao ano, né? Então, assim, uma vez era para um, né, o crediário, aí no outro mês era para o outro, porque a gente fazia a compra do inverno e do verão, né? Aí no mês ia Sim. para um, no mês ia para o outro, e a gente ficava feliz um com o outro, mamãe explicava, conversava. Às vezes é fácil de você conversar, né? E a Sim. criança vai se adaptando e vai Sim. aprendendo. Né? Virtude se aprende. A gente tem Tem umas que, que tem têm que... mais dificuldade. Eu percebo Sim, assim que tem umas que são de boa, né? Você falou uma vez, ela já assimila. Mas tem outras que sempre vai chorar o dia que chegar um presente para o fulano. Até uma sacola de doação que chega, Gi. Por exemplo, vem uma sacola de doação que só tem veio 3 sapatilhas tamanho 30 que serve só para Mariana. E aí não veio nenhuma para Carmen. Então ela fica ali irritada, brava, não tem nada para mim. Você vê, uma doação que a pessoa, né? E aí a gente vai ajudando ela. O Carmen, coloca no seu pé, tá grande, mas o seu pé vai crescer e logo você vai usar essa sapatilha. Lembra que não sei o que era da Mari e você tá usando? Você vai ajudando a criança a entender que aquele momento é da outra e que o seu momento vai chegar. Né, que você tem, se alegra com o que você tem. Olha, filho, você ganhou aquele dia esse vestido, você tem essa sapatilha, a Mari estava aprender a se sem. frustrar também, né? Sim, sim. Imagina, tudo para mim, tudo eu, tudo eu. São 12 filhos, Gi. São 12 filhos. Imagina qual seria a loucura e a maluquice de querer sempre dar tudo igual, do mesmo tamanho, né? Do mesmo modelo, para todo mundo. Isso não é Mas não, possível. eu indo visitar seu filho nascer, tem que levar 3 presentes. Você já Aí, pensou? Gi, não, aí olha, ninguém vai isso é uma visitar, Gê. maluquice. Eu já vi, nem vem visitar, eu já vi famílias se queixar disso. Ai, eu acho tão chato quando vem me visitar e traz só um presente para o neném. O fulano ficou chorando. Eu falo, o quê? O quê? Porque a pessoa faz a gentileza de presentear o seu bebê que acabou de nascer, que quase não tem, vamos dizer, pertences, né? Que está entrando no mundo agora, etc. E é aquela sua criança de 5, 6 anos, 3 anos que seja, que teve o momento dela, que teve o nascimento dela, que foi presenteada, ela não entende, ela não pode ficar sem. Ela quer o quê? Um pacote de fraldas também, né? Ela quer um macacãozinho de bebê. Eu já vi casos da gente chegar na casa, às vezes eu lembro que eu levei um casaquinho, né? Desses casaquinhos de bebezinho. E aí a criança grande foi botar o casaco do bebezinho, assim, arrebentando tudo. Deixa eu ver se serve. E aquilo eu olhava e a mãe não serve, querido. Nhenhenhê. Eu falei, caramba. Então, assim, o menino ia usar aquele macacãozinho tamanho RN, com 5 anos de idade, porque ele não podia ficar sem receber um presente naquele dia. Então, realmente, assim, aí ela falou que ele fica com ciúmes, todo mundo só vem e traz presente pro neném. Então eu penso, caramba, ele devia estar contente e alegre pelo irmãozinho dele estar aqui. Quando nasce criança aqui, as minhas crianças, quando vêm, eles vem aqui ver o nosso neném, mesmo os pequenininhos, 2, 3 aninhos. Minha mãe ganhou um neném, a gente tem um neném. Eles se alegram com aquilo ali. Não é algo que é ruim para a família, algo que veio atrapalhar, né, a minha vida, eu tinha atenção, etc. Então, essa caridade com o próximo, ela se dá de uma maneira quase que natural, né? Numa família com irmãos. E nem precisa ser 12.
2, 3 irmãos, você já sente ali essa questão. Então, às vezes, sei lá, tá na escola, não sei, algum lugar, e aí o irmão lembra do outro. Se ela ganha um pacotinho de bala, e se possível, ele leva para aqueles que estão em casa. Né? Mãe, eu guardei para o fulano. Né? Outro dia a Esther ganhou um pão com sanduíche de presunto nos jogos, né? Ela foi no jogo escolar e deram de lanchinho. Aí ela comeu só a metade, embrulhou o resto e trouxe pro Bento, porque o Bento gosta muito. Ela comeu toda a metade do Bento, ela chegou da escola, desembrulhou. Olha aqui, Bento, um É. sanduíche de presunto e não sei o que, não sei o que. E ele, Esther, você ganhou. Eu sei que aquele sanduíche metade comido, e ela deu para ele, mas ela se alegrou imensamente com aquela alegria dele. Eu jamais orientei, olha, toda vez que você vê sanduíche de presunto e queijo, traz pro Bento. Nunca na vida, né? Ela teve essa percepção. Né? O meu irmão, ele vai ficar muito feliz com isso aqui. E o Bento tem um negócio com comida, sabe? Então ele é É. gulosinho. Então Ah, meu ele marido se também. agrada muito com doce. Quer deixar Então ele as feliz e crianças ter comida. não é? As crianças, elas estão sempre assim, colocando, presenteando um ao outro, né? Agradando um ao outro nesse sentido. E, Né? Gê, Então, são pequenas coisas, né? Como vocês sim, falam, pequenos passos, sim, pequenos atos. Às vezes se espera algo muito grandioso para pensar que a família é virtuosa, né? Algo muito sim, grandioso para poder ser feliz, algo, uma perfeição que não é a perfeição de fato, né? Aquela perfeição de comercial, de margarina, né? Ah, não, sim, aquela sim. família é virtuosa. Eles acordam cantando, se abraçam e estão felizes o tempo todo, sorrindo, né? Uhum, Isso não é uma família virtuosa, até porque a gente está sim. construindo e a gente tem que construir essas virtudes até o último suspiro, né? Ela não se acaba, não. Agora completei, né? Todo o material do Virtudes em Família agora eu sou virtuoso. Agora sou É uma, virtuosa, sim. é uma E eu luta. vejo assim, Gi, quando você tem uma iniciativa como essa sua, de sistematizar, colocar como que num passo a passo, onde você possa visualizar com uma intenção, né? Porque você tem intencionalmente educando para as virtudes, né? Não é algo que você vai mais intuitivo. Então, às vezes, na nossa vivência familiar, quando você falou da questão do imaginário, o meu marido, quando ele vai conversar com as crianças sobre determinadas coisas, por exemplo, a virtude da obediência, ele conta histórias da infância dele, de quando ele desobedecia os pais. Então, assim, Excelente. ele conta para as crianças e fala: olha, teve uma vez que meu pai me falou tal coisa, falou para não pegar a ferramenta, e eu peguei, cortei a minha perna, fiquei com um corte imenso aqui. Outra vez eu mexi no veneno que era para colocar lá na lavoura lá, e eu passei muito mal, quase asfixiei. Então, o meu pai sempre me ajudava, sempre me colocava uma obediência, não porque ele era chato, xarope, queria me ver sofrer, mas pelo contrário, porque ele sabia que aquilo, vamos dizer, aquela proibição, aquele não, era para o meu bem. Então ele colocava, e aí o Antônio conta essas histórias, as crianças amam demais saber essas coisas. Outro dia eu contei que às vezes, teve um dia que eu saí da escola e menti para minha mãe que eu ia fazer um trabalho na casa da minha amiga. E aí eu não tinha trabalho nenhum. Fui lá só para assistir televisão. A gente ficou à toa, eu e essa minha amiga, né? E aí ficou à toa, foi escurecendo. E aí eu fui embora, tava já escuro, né? Minha mãe confiando que a mãe da minha amiga ia me levar, né? Sempre que a gente ia lá. E aí a mãe dela nem sabia que eu tava na casa dela. Deu a hora dela deu embora, ela não tinha chegado do trabalho. Eu sei que, resumindo, eu fui para casa morrendo de medo porque estava escuro. Eu fiquei com medo de eu ser atacada desde um cachorro até um assassino, sei lá o quê. E eu fui rezando, mas eu tremia. Eu era pequena, eu tinha uns 9 anos, né? Então, assim, a vida era perigosa, né? Não era aventureira, né, do mundo. Eu pedindo a Deus, Senhor, Senhor, me ajude. Eu ia rezando a Ave Maria. Eu lembro de uma Ave Maria atrás da outra, até que chegava em casa, até que chega em casa. E aí quando minha mãe me perguntou, né? Ah, deu certo o trabalho. Aí eu lembro que eu fiquei parada. Eu quis falar para ela, mãe, eu menti. Eu não estava fazendo trabalho, eu estava só brincando lá. E aí eu não falei.
E aquilo ficou assim, um peso na minha consciência. Eu sofri com aquilo, com a mentira, com o perigo que eu corri, sabe? Então, assim, eu me lasquei, sabe? Eu realmente entrei numa fria à toa. Poderia ter acontecido algo grave comigo, né? Esse lugar que eu morava era um lugar perigoso, poderia ter acontecido algo grave comigo, minha mãe não ia tomar conhecimento, a mãe da minha amiga tão pouco. No outro dia que eu, sei lá eu, né? Então, assim, realmente buscar esse imaginário, trazendo para os filhos essa construção mesmo da virtude desde pequenininhos, 2 aninhos, 3 aninhos, desde pequenininhos é possível. Né? Você pega a história dos santos, né, Gi? Você pega ali esses santos mártires, né? Você pega esses santos jovens mesmo, pega esse atual Carlo Acutis, você pega aquela história ali, não tem nada de assim bombástico, extraordinário, absurdo, né? E aí a vida dele, as coisas que ele viveu, da forma que ele viveu, elas mostram um imaginário diferente, compõem de forma diferenciada o imaginário das crianças em relação a um adolescente de 14 anos, como era o caso dele, né? Puxa vida, ele queria tornar conhecido os milagres eucarísticos. Qual é o adolescente de 14 anos que tem uma preocupação dessas? Eu quero que todo mundo saiba, eu quero reunir em forma de um material para todo mundo ver. Né? Isso, não sei, raramente você vai ver um adulto com essa preocupação. Quanto mais um adolescente, né? Que, do nosso tempo, né? Dos E às nossos vezes a tempos. gente pensa que, mas nossa, quanto tempo no dia eu vou precisar gastar na vida, né? É Na claro vida, que lavando se a gente louça, tem varrendo algo casa. sistematizado, a gente pode escolher um dia, um horário, Sim, ou sim, até perceber aquele melhor momento. Mas isso é no dia a dia, é na vida. É igual você sim. ter vida de oração. As pessoas pensam que vida de oração é você ficar 24 horas em frente ao Santíssimo. O nome já diz, é vida. É aquela louça que você Sim, lava, que você não estava querendo lavar. sim. Pessoa que não gosta de lavar louça, não sei quem é. Eu Lá também no não. Polo Sul deve ter isso, né? Ai, E Jesus. aí você oferece aquela louça em sacrifício, né? Aquele momento em que você precisa, como você falou, levantar de madrugada para, né, atender o filho. Todo mundo está com sono, está cansado, não quer levantar, mas você Sim, entrega aquele momento. Né? Então sim, são momentos, são pequenos passos mesmo que a gente faz, né, na vida. sim. Não é só, né, algo que você fala, eu não tenho tempo. Hoje em dia a gente está na vibe do eu não tenho tempo, porque a É, gente trabalha é, demais, muitas pessoas, sim, né, aquela necessidade de trabalhar fora, cada um tem sua realidade, sim, mas qual é a sua prioridade? Né? A gente tem que sim, pensar, né? O que vem primeiro? E a gente passa na virtude da ordem, né? Vamos ordenar primeiro o que tem de importante. Primeiro Deus, depois as pessoas e por último as coisas. Né? Então, sim, assim, não é tanto tempo, é o tempo, né? sim. E hoje, Gi, a hora que a gente estava para terminar um pouco, né? A hora que a gente estava rezando o terço, antes daqui ainda espremi o tempo para rezar o terço, que eu falei assim, não, eu vou rezar e vou estar na live 9 horas, eu tenho que me aprumar nisso daqui. E aí, o Davi e a Maria Isabel, eles fazem algumas intenções, né? As crianças, eu vi que o Davi, os mais velhos, 12 e 13 anos, pedindo para Deus me ajudar a sair da preguiça. E eu achei interessante eles terem essa, porque assim, eu tô sempre falando, Davi, me ajuda, Davi, traga ali. Então, assim, aí ele vai, com aquela, falando 1000 vezes, né? Maria, você terminou? Maria? Então, assim, eu vou solicitando eles em algumas coisas do serviço doméstico mesmo, né? Sim, Mas não são coisas extraordinárias, né? Realmente a maior parte fica na minha responsabilidade. Mas coisas que uma criança, uma adolescente de 12, 13 anos dá conta de fazer com tranquilidade. E sim. eu achei interessante, por exemplo, que eles poderiam ter essa mentalidade assim de vítima, né? Mas eles estavam pedindo para Deus para ajudar com a preguiça. Então eu já sei qual que a virtude que eu posso ajudar também eles a ser favorecidos, né? Então, bom, então nós vamos pensar
Até falei pro Davi, falei, Davi, a virtude que a gente busca para sair da preguiça é a diligência. Ele estava dizendo, ah, mãe, às vezes eu tenho preguiça de rezar, mas eu rezo. Ele faz as orações de Santa Brígida. Às vezes eu rezo, porque eu sei que aquilo é um bem para mim, para minha alma, e eu persevero, né? Mais as coisas para fazer, para apunhar o lixo para fora, para catar as folhas ali do quintal, não sei o que, as roupas que tá caída no chão, né, no parque, eles vai procurar roupa nos armários, derruba tudo e arrebenta tudo. Então, assim, são coisas simples, né, do trabalho deles, né? E aí eu falei para ele, falei, Davi, é a diligência. Ele falou, mas como que eu faço? Eu falei, filha, é assim, você tem que levantar e fazer. Não tem assim, você fazer assim um planejamento. Olha, eu vou. É lógico que isso aí acontece, mas eu olho para aquela pia ali, que tá cheia, tem uns copos, tem o lanche da tarde, eu levanto, pego a bucha, o sabão, ensaboo, enxago e lavo. É assim que eu venço a preguiça. Eu levanto, pego a vassoura e varro esse chão. Eu levanto, vou lá pro fogão, faço o arroz e o feijão. Então, assim, é dessa maneira, realmente se dispondo. Eu falei para ele, não tem jeito. E aí você vai vendo uma força interior, né? Que você, puxa vida, né? Realmente é possível. É possível lavar o banheiro, né? Toda tarde ou toda noite. Quando você pega e faz. Enquanto você fica ali. Outro dia na escola ele estava estudando sobre a procrastinação, né? Ai, mãe, hoje tu falou sobre procrastinação, mas eu sei que isso daí é uma coisa da preguiça, né, mãe? E a pessoa fica falando assim, ai, eu sou um procrastinador. É algo que soa mais agradável, que soa mais, assim, é, Elegante, né? não é um procrastinador. Então, o procrastinador é aquela pessoa que sempre está deixando para depois o que ela já deveria ter feito e o que ela deve fazer agora, né? Então, assim, não se trata de você ser moralista, dizer, seja dirigente, não seja preguiçoso. Sabe, essas coisas assim também que. É, é, ai, uma mulher que acorda, não sei que hora, ela não. Enfim, sabe, algumas coisas assim que tá baseada no moralismo, né? Que aquela pessoa levanta cedo, faz o serviço dela e vai fofocar da vida dos outros, né? Para sobrar tempo para bater de porta em porta, futricando da E vida não é alheia. virtuosa, porque não Você tá está no chão de entendendo? bem. Tá entendendo? Ela levanta cedo para varrer a frente da casa dela e ver como é que tá o movimento da vizinhança. Então, assim, realmente você vê que é desconectado daquele que levanta cedo para fazer o seu dever e fazer a vontade de Deus. Então, a vontade de Deus para mim, como mãe, é essa. A vontade de Deus para os meus filhos é determinada. Realmente, assim, obedeça, ajuda nos trabalhos de casa. Então, eu falo, olha, o que vai acontecer de mal quando você deixa, por exemplo, de tirar os lixos, tirar o lixo do banheiro e o lixo da pia? Isso vai transbordar e eu vou ter que tirar, ou eu ou o pai. Então assim, vai pesar sobre alguém. Então você peca contra a caridade também. Né? Você realmente sobrecarrega uma outra pessoa com a tua irresponsabilidade, com a tua negligência, né? E, Eu vou Gi, ter... esses pequenos serviços, na verdade, eles são propósitos, né? Sim, E com propósitos. propósitos nós construímos as virtudes, né? São Sim. pequenos propósitos que eles são completamente capazes de fazer, senão fica tudo Nutella, entendeu? Tranquilo. E a Sim, gente, sim. e você vai depender do filho que você tem. Tem uns que você tem que falar mais vezes, tem um que tem que pegar na mão, levar, mostrar. Tem Exatamente. outro que você fala uma, duas vezes Exatamente. já faz, né? Mas Sim. se a gente ir regando essa semente, a gente se surpreende. Porque Surpreende. esse ano meu mais novo ficou internado e que ele tem asma, enfim. E aí o mais velho teve que ficar sozinho em casa, porque não tinha ninguém para ficar com ele. O mais velho fez 12 agora. Ele se virou, assim, lavou, não deixou uma louça na pia. Você contando assim, né? Eu contando falando com mais amigas, ela, nunca que meu filho vai fazer isso. Faz sim, mas você tem que regar a semente, Sim. né? A gente fica todo feliz, claro, né? Mas não é fácil não isso,
Aí depois, quando eu voltei do hospital com o mais novo, né? Aí tive que voltar de estaca zero. Você fala tudo de novo, enfim. Mas a gente vai regando essa semente e ela vai dar fruto. É porque a gente não é habituado a ter essa figura da mãe, né? Que ensina, que orienta. A gente, assim, pelo menos a minha geração é da mãe que trabalhava fora, que precisava realmente complementar a renda. Então, assim, a gente meio que se virava, fazia quase que o que queria em relação ao serviço de casa, né? E quando ia dando a hora da mãe chegar, a gente aí que a gente apurava. Ai, a minha luz aqui coisou, peraí. A gente apurava para correr pro serviço, porque a mãe vai chegar e a gente ficou assim, meio enrolando e não fez o que devia. Então, eu sinto falta de uma rotina, sabe, Gi? Eu sinto falta disso na minha formação como mãe, como dona de casa. A mulher, a moça que teve essa oportunidade de experimentar uma vida é, com hábitos, com rotina, Aham. ela realmente ela já tem muitos ganhos, né? E Sim. eu tive essa dificuldade, né? Minha mãe trabalhava fora, às vezes Mas trabalhava somos até dessa tarde da geração noite, que teve e essa aí eu ia fazendo assim, por dificuldade. exemplo, às vezes ela deixava um bolo pra gente lanchar à tarde. Às vezes, né, o lanche era 3 horas da tarde, mas aí 3 horas a gente ia lá e comia uma outra coisa que não era daquela hora. E daí aquele bolo ficava. E quando era 6 horas, a gente comia aquele bolo, mas 6 horas era a hora quase da janta. E aí, sabe aquela vida desandada que você não tem. Então, Perdi a esse negócio graça. da rotina, né, um pouco realmente das regras, ela nos favorece nesse sentido, de você se situar no mundo, né? Isso para criança é fantástico, né? O que eu vou fazer Fundamental. depois? Agora, não, e o que eu vou fazer depois? Depois que eu como, depois que eu escovo o dente, depois que eu ajudo a tirar as coisas da mesa. Então, a criança ela tem quase que uma segurança. Eu sentia, Gi, uma grande insegurança na minha infância por causa dessa falta de rotina. Então, eu não sabia o que ia acontecer. Poderia acontecer uma coisa muito ruim, não sei. E aí, sabe, sempre naquela tensão. A gente não sabia nem ver horas, né? Era criança, não sabia nem ver horas para saber se estava perto da hora da mamãe chegar. Aí estava assim um pouco já escurecendo, então eu sabia que era já perto da hora. Então, assim, é uma vida muito insegura, sabe? Uma vida muito é, 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 sofrida para uma criança. É Sim. sofrido para a criança não ter essa rotina, né? Eu vejo as minhas crianças pequenas, né? Eles não têm muita noção de nada. Por exemplo, eles sabem que o dia que o Antônio não vai trabalhar é domingo. Ele, né, daí levanta lá, pai, tá aí. É domingo, daqui a pouco nós vamos rezar, vamos na missa, não sei o que, não sei o que. Eles sabem que eles não estão ainda situadas dentro do tempo cronológico, mas eles têm um tempo ambiental que eles vivem, Sim, né? Então, sim. eu percebo a diferença disso. É, Então, essa questão, igual você falou, né, dos pequenos trabalhos, eu vejo que os pais hoje em dia têm muito medo, né? Porque os pais querem que os filhos fiquem estudando. O filho fica trancado dentro do quarto. Se o filho fala que tem prova, então ele não tira nem o prato da mesa, porque ele tem que estudar para a prova. Aí outro dia o Davi caiu na BC de falar: mãe, eu tenho prova. Eu falei, meu filho, então se apruma, termina suas coisas e vai estudar. É mais um motivo para você agilizar. Ele deu risada. Ele falou, mas esse negócio não cola. Eu falei, filho, não cola. Não cola é, porque é perfeitamente possível você fazer tal coisa e pegar o teu caderno e estudar. Ele ficou assim, né? Eu falei, é, né? Que coisa, que raios de prova é esse que você não é. vai poder tirar meia hora, 40 minutos, realizar as atividades que você tem que Dá. fazer? Enfim, né? Comigo, eu Diz. falei, filho, comigo não cola, porque eu já fui estudante. E eu lembro que eu enrolava a minha mãe com isso. Falava que eu tinha trabalho, que eu tinha prova, e aí me esquivava das minhas obrigações de casa por causa disso, né? Falava, não, mãe, eu tenho trabalho, eu tenho que fazer esse trabalho, ficava o dia inteiro ali encebando, e isso não me trouxe nenhum fruto, né? Imagina, nem fiquei inteligente para dizer assim, olha, ela leu tantos livros, ela não sei o quê, não, sabe? Aquele conteúdo nem era grandes coisas, né? Grandes coisas. Você tem prova do quê?
Aí ele me mostrou conta. Eu falei, Davi, grandes coisas, filho. Lê isso daí, 2 minutos você tira o que é mais essencial. E, pelo amor de Deus, você não vai deixar de colaborar aqui na tua casa por causa, entendeu? Gi, deixa eu te falar. Sim, é muito bom conversar com você, maravilhoso. A gente está muito feliz aqui no perfil. Mas, assim, a gente precisa ordenar nosso horário, né? Se deixar, vamos Ai, lá, vou sim, até a eu também madrugada já tô tarde. toda. Quero agradecer muito a sua presença aqui. Quero também lembrar ao pessoal para entrar lá no nosso perfil, clicar no link da bio, se inscrever no nosso desafio. Esse desafio a gente vai trazer, né, desde o que é virtude, ensinar como você descobre virtudes que você precisa trabalhar nesse momento da sua Perfeito. vida. E em seguida, mais importante, como é que a gente aplica, né, essa virtude, adquire e aplica essa virtude. E a gente ainda vai ter uma aula, todo esse material é online, gratuito, é só entrar no nosso link lá para poder participar. E aí, no final, a gente vai ter uma aula explicando como usar o nosso material da virtude da paciência. Então, passo a passo para usar esse Top. material da forma mais adequada e adequada também à sua família, tá bom? Sim. Quer deixar assim uma últimas palavras para Não, a gente? eu só quero deixar o agradecimento, né? O primeiro contato que eu tive com o perfil de vocês foi mais ou menos assim. Eu vi um post sobre a virtude da pontualidade. Falei, caramba, isso daqui é uma virtude? Porque isso sempre foi uma fonte de sofrimento para mim, né? De atrasar, às vezes até atrasar o almoço, né? Não só coisas assim maiores, né? O horário da missa, as coisas que você precisa realmente fazer com uma certa ordem, com uma certa frequência, com uma certa regra. Por exemplo, a medicação das crianças, né? Você precisa cumprir aqueles horários para os remédios ali, o antibiótico fazer o efeito ali a cada 8 horas, a cada 12 horas. Então, assim, eu tava mais atribuindo a questão da ordem, né? Não, isso daí é uma pessoa que precisa de ordem. Só que assim, era pontual, é a pontualidade, sabe? É você realmente exercer essa caridade com a pessoa que te espera, com o compromisso que te espera, né, e com a obrigação que te espera, né? Então, eu achei fantástico. Falei, caramba, eu tenho que focar nisso aqui. O almoço é meio-dia, vou lutar no meu meio-dia para para entregar esse almoço aqui para as crianças, né? Eu vou fazer tal coisa, tal horário. Eu tenho lutado nisso, Gi. Eu tenho realmente, depois daquele post, eu tinha realmente. Entendi, falei, eu vou começar por aqui. É lógico que né, a virtude da ordem realmente ela engloba muita coisa. Mas eu começando com isso aqui já me dá um ganho. Então eu agradeço, né, por Deus ter providenciado esse perfil, né, lindo. Eu acho o seu perfil lindo, extremamente visualmente agradável, de coração, sabe? Eu olho, tem hora que eu olho e falo, ai, meu Deus, É quero lindo assim, copiar. tá? O segredo de toda essa lindeza do nosso perfil tem nome, chama Larissa. Tá lindo, Gi, tá Agora, lindo. todas Então, as eu meninas estão de recomendo parabéns. Todas, sim, porque é um trabalho, é uma dedicação muito grande, é um trabalho muito delicado e com muitas responsabilidades que a gente faz, né? Então, assim, maravilhoso. sou suspeita em falar das meninas que estão com a gente. Maravilhoso, Gi. Então é isso, eu recomendo com todas as forças, né? Vamos abraçar esse desafio. Virtude da paciência, todo mundo, todo dia está me pedindo, né? Assim que aparecer na minha caixinha, eu já vou direcionando, porque realmente, assim, quando alguém me diz, não sei o que é da paciência, eu falo, olha, eu também estou correndo atrás, vamos todo mundo fortalecer. A minha paciência tem hora que ela tá molenga igual uma gelatina, tem hora que ela tá mais firminha, mas ela tá sempre precisando ser exercitada, não tem jeito. Não tem jeito. Oportunidade eu tô tendo, só preciso aproveitar. Preciso que alguém vá me dando direcionamento de aproveitar essas oportunidades que Deus está me dando de ter paciência, né? Com essas crianças aqui. É isso Gi, aí, Deus dá o abençoe. cartão. Obrigada, boa Amém, noite. tá? Rezem Fica por com mim. Deus, um grande beijo. Tchau, tchau. Obrigadão. Boa noite, queridas. Boa noite.